Boa noite, gente. Esse é mais um vídeo que eu queria estar compartilhando com vocês hoje. Hoje vamos falar sobre o templo, essa confusão muito grande que há sobre o templo, a casa do Senhor, como muitos dizem, usam até salmos para dizer: alegrei-me quando fui à casa do Senhor, coisas do tipo. Afinal de contas, existe a casa do Senhor hoje? Existe o templo? É certo eu dizer que eu vou na casa do Senhor? São perguntas que a gente tem que se fazer. E eu preciso ir na palavra ver se essas coisas são verdades ou são mentiras. Então, queria poder estar ajudando, né? Eu peguei versículos que vão esclarecer essa questão do tempo. Vocês sabem que Deus, do princípio, eu comecei a fazer alguns vídeos dizendo que são cartas e que a gente tem que decorrer em cima delas. Para quê? Para analisar e saber o que o autor está querendo dizer. A questão do templo, dá para nós pegar versículos de algumas cartas para a gente ter uma noção do que é o templo. É correto, como eu falei, dizer que hoje existe a casa do Senhor, como muitos afirmam que existe, como muitos dizem: na casa do Senhor não pode acontecer isso, no altar, né? Muitos, além de fazer o templo, ainda fazem até o altar. Dizem que ali em cima do altar é um lugar santo, trazendo tudo que era do passado, da lei, e eles trazem para os dias de hoje. Eu sei porque eu pertenci para esse sistema, e onde eu congregava tinha o altar, onde só quem podia subir no altar eram os mais santos, né? E coisas que a gente vê que não tem fundamento bíblico nenhum. Quando o véu do templo se rasga, e aonde nós passamos a ser o templo do Espírito Santo, não existe mais nada disso. Isso é mais que a igreja em si, o corpo de Cristo em si, a grande maioria das pessoas, eles não se deram conta que muitas das coisas que acontecem nos dias de hoje são puxados lá de trás, lá como é que eu vou dizer, do Antigo Testamento. Aí a mãe das religiões fez isso, e as que foram se dissipando disso só mudou o rótulo, mas as tradições dentro continuam as mesmas: altar, sacerdote, tudo as mesmas coisas, e mais nada disso existe, né? Só que são coisas que a gente tem que ir lendo para poder abrir a mente. Eu queria que vocês vissem comigo em João, no capítulo 4, mulher samaritana, texto conhecido de muita gente, onde a mulher aqui começa a conversar com Jesus, interrogar ele a respeito de dúvidas que ela tinha enquanto os discípulos foram à cidade. Jesus ficou no poço ali conversando com ela, até que chegou no versículo 19, ela faz a seguinte pergunta: disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte nem em Jerusalém. Jesus já estava predizendo o que ia acontecer. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, porque o Senhor veio para os judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Por que ele está falando isso? Porque Jesus já sabia lá na frente que ele ia chamar Paulo para pregar para os gentios. Porque Deus ia começar a procurar o coração de quem o adora, e não aqueles que seguem regras e dogmas e doutrinas, mas pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. No 24 diz assim: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então aqui Jesus já estava começando a derrubar essa questão de que onde se deve adorar, que era uma das perguntas da mulher samaritana, era uma das dúvidas que ela tinha. Então a gente vai começar a ver situações aonde Jesus começa a afirmar que
o foco dessas pessoas, dali para frente, seria uma adoração espontânea. Não se ater àquilo que o ser humano faz, aquilo que a grande massa faz. Por quê? Porque o povo judeu era muito religioso no sentido de eles pegavam a lei e levavam a lei à risca. Por isso eles não deixavam o amor de Deus transbordar no coração deles, porque como eles seguiam uma lei e eram zelosos daquela lei, eles acabavam por não fazer as coisas por boa vontade. Por isso que Jesus usou passagens tipo o bom samaritano, aqueles dois que entraram no templo para orar lá, eu me esqueci agora a passagem lá, onde o fariseu, o religioso, vai no templo e ora, e diz que ora 3 vezes ao dia, que dá o dízimo de tudo, isso, aquilo, aquilo outro, e o outro que nem consegue olhar para cima, só bate no peito e diz: me perdoa porque eu sou pecador. Jesus faz questão de mostrar para eles que o fato deles seguir a lei não adiantava de nada se eles não tivessem o principal, que é aquilo que está lá em 1 Coríntios 13, onde Paulo fala: o que adianta eu vender tudo que eu tenho e dar aos pobres se eu não tenho amor? Então, Jesus começou a mostrar para eles que eles poderiam até ser zelosos da lei, mas que eles não abandonassem o amor. E eles tinham abandonado o amor. Então eles trocavam a adoração a Deus de várias formas, para se ater ao templo. O negócio deles era o templo, era o templo. E lá em Mateus 12, a partir do versículo 6, Jesus diz assim: ó, eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Quando Jesus falou isso, ele incitou violentamente eles, porque eles tinham o templo como realmente uma coisa sagrada, né? Aí, em Atos capítulo 7, diz assim, ó, aqui está falando sobre que Davi queria fazer um tabernáculo para Deus, queria fazer um templo do Senhor. Aí no 46, diz assim, ó, no 45, tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram, sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi. Aí depois eles consumiram com esse tabernáculo. Que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Davi queria fazer uma habitação para o Senhor, mas foi Salomão quem lhe constituiu a casa. Isso aqui é um outro estudo muito interessante. Por que é interessante? Porque naquela época de Davi tinha um profeta chamado Natã. E Deus falou através de Natã para Davi assim, ó, a partir do versículo 48. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos de homens, como diz o profeta. Davi estava com vontade de fazer uma casa para o Senhor, e Deus colocou essa palavra no coração de Natã. Vai lá e fala para meu filho Davi: acaso eu habito em templos feitos por mãos de homens? 49. O céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Exortação do Senhor. Não precisa fazer morada para ele, que a morada dele não é aqui. Nós não temos condições de fazer morada para o Senhor aqui na terra. No capítulo 17 de Atos, aqui Paulo está em Atenas, né, levando a palavra do Senhor em todas as regiões, até que ele chega em Atenas e ele começa a procurar: como é que eu vou chegar nesse povo? Eu vou ter que falar para eles de alguma maneira, porque Paulo era assim, ele se fazia de louco para ganhar os loucos, de surdo para ganhar um surdo, sei lá, ele se fazia de tudo. Ali é o que ele diz. O importante era ele ganhar alguém. Aí Paulo chega para eles
onde eles estavam reunidos, e diz assim: pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos, outras passagens falam templos, feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Então, Paulo aqui está deixando bem claro, semelhante ao versículo, o capítulo 7, que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Só que isso é muito difícil de a grande maioria dos crentes hoje entender. A grande maioria dos crentes tem na cabeça que eu vou para a instituição tal, vamos à casa do Senhor. Não é casa do Senhor. Bote na sua cabeça isso. Não é casa do Senhor. Aquilo é um local, simplesmente um local onde se reúnem pessoas que vão ali para adorar a Deus, que daí o coração de cada um, quem sabe é cada um. Tenho eu, né, por ter passado por dentro disso, as minhas dúvidas, mas se dizem que é, vamos deixar assim. Mas ali não é a casa de Deus. Aonde é a casa de Deus hoje? Vamos ver na Bíblia? Mateus... Não, Mateus não, é 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6. Versículo 19. Vocês vão ver aqui no 6, o apóstolo Paulo dando várias exortações aos irmãos de Coríntios, que eram irmãos muito complicados, era uma igreja bem complicada, muitos problemas, por isso que as cartas dele são cartas sendo bem ásperas, muitas vezes com eles. E aqui no 6,19 ele diz assim, ó: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então a morada do Senhor agora somos nós. Só que eu vejo que é uma coisa tão difícil de muitos entender, essa questão do templo. Uma coisa assim tão... Às vezes olhando, quem é acostumado a ler o Novo Testamento, é tão simples de enxergar isso, que o Senhor não habita nesses locais. Nós nos reunimos, a gente alugou uma sala, lá a gente faz as nossas reuniões, mas aquele local para nós é apenas uma sala. Aquele local sem nós lá dentro, ele é uma sala sem nada. É parede, tijolo, cimento, nada, mais nada. Quando nós estamos ali reunidos, aí sim, a palavra diz, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali estou eu no meio deles. Ali sim, o Senhor se faz presente por causa das pessoas, mas não por causa do local. Esse é que é o detalhe. Se nós resolvermos sair de lá e vir aqui para minha casa, a presença do Senhor vai estar aqui, porque nós estamos aqui. Lá é apenas uma sala. Esses templos é a mesma coisa. Você que pertence para a instituição A, B, C, D, E, F, G, H, que passa do alfabeto e vai longe, aquilo dali não é casa de Deus. A casa de Deus é você. Aquilo dali é apenas um local feito, na grande maioria, para manipular pessoas, para colocar coisas do Antigo Testamento, sacerdócio, pedágio, como disse no vídeo passado, mandar em pessoas, manipular. Porque a nossa reunião é uma reunião que a gente faz
um círculo, a gente faz um bate-papo e ali a gente lê todo um capítulo, debate em cima daquele capítulo, para quê? Para que a gente possa aprender. Dentro de um local, de uma instituição, dependendo do tamanho que ela for, o cara tá falando lá em cima no altar, né? Altar que não é altar aquilo lá, e ninguém vai ter coragem, mesmo que ele fale uma baita de uma heresia, de se levantar lá no meio e o que o irmão falou aí é errado. Vamos conferir na Bíblia? Ninguém faz isso, porque não quer ser taxado de rebelde. Então vocês têm que entender que tudo que o homem faz, ele faz pensando em se apoderar das pessoas de alguma forma. O templo, quando eles criam esse templo e dizem que ali é a casa de Deus, automaticamente a pessoa já vai para ali meio que temendo, eu vou na casa do Senhor. Então, mesmo que lá esteja acontecendo muita heresia, muita besteira, a pessoa fica acuada de querer fazer alguma coisa porque acha que está fazendo algo contra Deus. Então, desmistifica isso da sua mente. Tira isso da sua mente. Ali não é a casa de Deus. Ali só é um local onde o Senhor vai habitar a partir do momento que você e os irmãos estiverem ali. Por causa de vocês, não por causa do local. O altar lá em cima, não existe uma presença de Deus maior lá no altar, porque aquele templo lá do passado, onde existiu o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, esse acabou, não existe mais. Entende que o altar é isso? Quer dizer que aqui embaixo é um local, acima do altar é o local santíssimo, onde não existe isso. Isso é misticismo. Então, hoje todos nós temos livre acesso a Deus, através de Cristo. Então o que eu queria contribuir essa noite com vocês é a respeito do templo. Tomara que esse estudo tenha ficado bem claro para vocês. E estou aí, eu gostaria que vocês analisassem o vídeo, julgassem, né? E fizessem um comentário se não concordam com certas coisas, porque a gente precisa progredir, né? E entender cada vez mais. Quero agradecer vocês por mais esse vídeo, por mais esse espaço. E na próxima semana estarei fazendo outro vídeo, até por sugestão de um irmão. Então fiquem com Deus e até a próxima semana. Obrigado.